Estamos de volta com mais informações do Fluminense neste sábado, porque no CT Carlos Sochilho, o técnico Luiz Ubeldia encerrou a preparação para o clássico de amanhã, o primeiro pela semifinal do Campeonato Carioca. Vamos falar sobre a provável escalação do Flu, será que vamos ter mudança ou não? Quem mudou foi a CBF, uma mudança importante em relação à janela de transferências, e isso pode beneficiar o Fluminense, você vai entender direitinho o que eu estou falando. E também a saída de Rubem Lescano para o Paraguai. Tem uma situação que está impactando nisso. Eu vou trazer os detalhes para você a partir de agora. E claro, para deixar ainda melhor esse sábado, se você puder já deixar aqui o seu like, se inscrever aqui no canal do Lessa, você é sempre muito bem-vindo. Principalmente se você está chegando aqui agora, é a primeira vez que está assistindo o canal, é a segunda, terceira vez, não se inscreveu, então se inscreva aí, o botãozinho está aqui embaixo, não custa nada e você ajuda muito a gente por aqui, tá bom? Vamos já falar da preparação para o jogo de amanhã, porque além da provável escalação, temos uma notícia muito boa. Afinal de contas, o departamento médico do Fluminense está zerado. Todo mundo recuperado, à disposição do Zubeldia. Não necessariamente todos terão condições de ir para o jogo de amanhã. Por quê? Estou passando aqui as fotos divulgadas pelo Fluminense lá no Flick. E aí a gente vai observar Arana. Aqui, ó. Teve uma entorse no tornozelo, graças a Deus não foi nada de mais grave. Então ele já voltou a trabalhar com o grupo. Arana pode ser relacionado amanhã. Nas outras fotos aqui na sequência, olha só, o Hércules também aqui trabalhando com o elenco, recuperado das dores no pubis. É claro que não dá para ter exatamente a noção do quanto eles conseguiram participar da atividade, porque algumas fotos ali, a maioria, você vê Germán Cano aqui também, ó, trabalhando normalmente com o grupo, treinando. Algumas fotos são do aquecimento, na verdade, a maioria. Então, às vezes, os jogadores fazem o trabalho de aquecimento, mas não participam da atividade de maneira integral. Ontem, por exemplo, o Cano esteve na academia, mas não foi para o campo. Então tem esses detalhes e por isso a gente às vezes não consegue cravar. Mas o que eu ouvi aqui sobre a situação de cada um. Ó, o Lescano, que está sendo negociado, também segue treinando no CT. O que eu ouvi sobre a situação de cada um? O Cano é improvável que ele vá para o jogo de amanhã, até porque é grama sintética, né? Ainda tem essa questão. Ele está se recuperando, está saindo da transição, agora voltando de fato aos treinos normalmente. E a ideia é não utilizar ele por agora. Tem jogo contra o Palmeiras que é fora, não deve voltar nesse jogo também. Pelo que eu ouvi, a tendência é que ele volte mais, talvez para o segundo jogo da semifinal, talvez para a final do Campeonato Carioca se o Fluminense chegar lá. Tá? Porque há todo um cuidado e uma preocupação. Se o Cano for relacionado amanhã, realmente me surpreenderia bastante pelo que eu ouvi até aqui. O Hércules também acho que vai ter uma cautela com ele, mas enfim, é um jogador mais jovem de qualquer forma, pode ser que apareça ali no banco de reservas, e o Nonato também já vinha na transição. Então são jogadores que deverão realmente ficar à disposição ali do Zubeldia para esse clássico que começa a definir uma vaga na final do Campeonato Carioca. Em relação à escalação, a tendência é o Zubeldia voltar com o que hoje seria o time ideal. O Fábio, Samuel Xavier, Freitas, James e o René, eu já ia falar Arana. No meio de campo, Bernal e Martinelli. Talvez o time ideal mesmo seja o Hércules aí, porque o Hércules está voltando de lesão, já tinha voltado, sentiu o pubis. Talvez o time ideal seja com o Hércules, mas o Bernal está vindo muito bem e está tentando assegurar o lugar dele. Está aproveitando as oportunidades. É o melhor momento do Bernal desde que chegou ao Fluminense. Então, tirando essa situação do Hércules aí, é o meio campo ideal com o Acosta e no ataque Canóbio, Serna e John Kennedy. O Savarino, quem sabe, pode ganhar uma chance, ele pode barrar alguém. Acho difícil ele barrar tanto o Serna quanto o Canóbio agora. Acho muito difícil, a não ser que aconteça algum problema de última hora, evidentemente. Então, em termos de escalação, a gente não deve ter muita surpresa. Mas, enfim, é um dia a dia, o Zubeldia teve alguns dias aí para trabalhar e pode ser que ele pense numa estratégia diferente para encarar o Vasco, que vem, por outro lado, muito pressionado. E claro, a gente vai falar muito sobre o rival também no nosso pré-jogo, que é a partir das 6 da manhã. A gente chega aqui no canal do Leste trazendo todas as informações do confronto, aquele pré-jogo super completo. Você vai acompanhar aqui a partir das 6 da manhã, beleza? Então é isso, pelo menos essa notícia que é muito boa. O departamento médico do Flu
zerado, completamente zerado. A gente vai falar sobre mercado agora rapidinho, porque tem uma situação que está gerando um imbróglio agora em relação ao Lescano, que é uma negociação cheia de idas e vindas, né? Muitas propostas, muitos clubes interessados, né? O Fluminense já tinha encaminhado acordo com outras equipes também, já tinha aceitado emprestar, e aí de última hora chegou o Olímpia apresentando uma oferta, o Olímpia lá do Paraguai, né? Um dos grandes times do Paraguai. O Lescano acabou aceitando a proposta, ainda não, só que não havia um acerto. E por que não havia um acerto com o Fluminense? Porque o Fluminense já fez nessa janela de transferência, já executou aí 6 empréstimos internacionais. E esse, no caso, é o limite estabelecido pela FIFA. Então, tem a situação de um goleiro que está no futebol português, que é o Gustavo Ramalho. Ele foi emprestado ao Torriense, jogador de 23 anos. Foi emprestado ao Torriense com opção de compra. E aí o que o Fluminense está tentando fazer? É concluir a transferência dele em definitivo, e aí naturalmente ficaria ali com uma porcentagem do jogador. Essa informação inicialmente foi até publicada pelo Bruno Ponte, que é um jornalista lá do Paraguai. E aí o Fluminense, executando a venda do Gustavo Ramalho, abriria novamente um espaço para empréstimo internacional nesta janela. E aí o Lescano poderia ser negociado. Lembrando que a proposta do Olímpia é por empréstimo até o final do ano. E aí, naturalmente, eles vão ter uma opção de compra fixada ali que a gente não sabe o valor. Tá? Então, agora as partes estão alinhadas, basicamente restando essa definição do Gustavo Ramalho com o Torriense, ele indo em definitivo. Aí sim a negociação finalmente poderá ser concluída e o Lescano volta para o futebol paraguaio. Já falamos muito sobre isso aqui. Para mim, uma opção equivocada, ruim para os dois lados, ruim para ele, ruim para o clube também, mas paciência, né? Não somos nós, não cabe a mim definir o que é melhor para a carreira dele. Se ele acha que é assim, eu acho que lá ele tem uma possibilidade menor de valorização, mas provavelmente ele está pensando em Copa do Mundo também, ficar mais próximo ali da seleção paraguaia. E aí, estando lá, talvez seja mais fácil para ele, né? Vou colocar na tela para vocês rapidinho. Tem muita promoção no Golcase neste final de semana, gente. Alerta aí. Tem produtos aqui que você pode personalizar, colocar o seu nome, mudar a cor, do jeito que você quiser, com mais de R$50 de desconto. Garrafinha térmica, essa aqui, por exemplo, isso aqui é preço de copo térmico, gente. É preço de copo térmico, R$ 79,80 na Golcase. Você pode ir lá, colocar aqui o seu nome, se quiser colocar o Lessa, vai lá, coloque, pode personalizar. Você pode comprar capinha de celular, pagando uma, levando 2 para casa. Né? Só na Golcase você tem isso. Quer ver, tem mais promoção aqui. Ó. Essa daqui, o mesmo preço, essa garrafa Urban aqui. Garrafa Fresh tem também, que é a garrafa um pouco maior? Tem também. Olha só o desconto, R$50 de desconto. Piscou, perdeu. Tá lá na Golcase. Aproveite utilizando o cupom Jornada. Você vai pagar ainda mais barato. Verãozão tá aí. Calor o bicho vai pegar aí por um bom tempo. Então, lá na Golcase você encontra os melhores produtos do Fluminense. E nesse preço, cara, na moral, é absurdo. R$ 79,90 numa garrafinha térmica. Com a qualidade que a Golcase tem, você não vai achar em lugar nenhum. Isso é preço de copo térmico barato, tá? Barato. Alternativo, para dizer o mínimo. Olha essa aqui. Olha essa garrafa, cara, muito bonita. Você pode parcelar 3 vezes sem juros. Só não esqueça de utilizar o cupom Jornada, tá? Vai lá então, corre na Golcase, não perca tempo e utilize o cupom Jornada. Vale demais indicar. É preço e muita, muita qualidade. Custo-benefício ao melhor possível lá na Golcase. Vamos lá, falando de janela de transferências, por que esse papo aqui? Porque a CBF resolveu ampliar a janela. Então que é isso? É a CBF ajudando o Fluminense? É a CBF fazendo com que, por exemplo, Buanga tenha mais tempo para chegar? Lessa? Não, infelizmente não é bem assim. A CBF está ampliando a janela para movimentações nacionais, porque ela considera que com o fim do campeonato estaduais, muitos jogadores ficariam sem clube, e aí não teria o tempo suficiente para viabilizar um novo clube até o dia 3 de março. Então a CBF amplia, joga lá para o dia 27 de março essa movimentação nacional. Mas aí o jogador tem que ter participado, tem que ter sido inscrito por algum clube no campeonato estadual. Ou ele tem que rescindir contrato dentro da atual janela de transferências, que vai até o dia 3 de março. Então, sim, os clubes podem contratar até o dia 27 de março, mas aí jogadores de equipes brasileiras
que disputaram o campeonato estadual ou que ficaram sem contrato, tiveram contrato rescindido até o dia 3 de março. A gente sabe que o Fluminense está com dificuldade no mercado de uma forma geral, até principalmente no exterior, para conseguir viabilizar os jogadores que precisa para o ataque, para a defesa. E é muito improvável encontrar um jogador a nível nacional que tenha disputado o campeonato estadual que possa chegar para resolver alguma coisa. Se isso acontece, provavelmente seria aí uma das apostas que a gente vê nesses estaduais Brasil afora, o que evidentemente não resolve em nada o nosso problema. Então é uma janela que para o Fluminense, imagino eu, vai ter muito pouco uso. Talvez para negociar um jogador para outro clube, isso aí pode servir, mas para contratação eu acho muito difícil que isso, enfim, venha de fato a funcionar para o Fluminense na prática. Tá bom, pessoal? Então é isso. Deixa aí seu like, tá bom? Neste sabadão aí, ainda clima de carnaval, né? Aqui no Rio de Janeiro hoje tem o desfile das campeãs do carnaval. Mas amanhã, 6 da manhã, a gente volta com o nosso pré-jogo a partir das 6 da manhã, com todas as notícias de Fluminense e Vasco, mais um clássico na temporada 2026. Abraço, valeu!